Seção 8, de Vida Vertiginosa, de João do Rio. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A crise dos criados. Recebo neste momento uma carta, acompanhada do seguinte bilhete. Lê estas linhas trágicas. Elas resumem o maior tormento contemporâneo das donas de casa e, consequentemente, dos pobres maridos das donas de casa. Lê e compenetra-te. Desdobrei a missiva e li a seguinte longa história de um tormento de que ninguém fala. Minha cara Baby, afinal ficou ontem resolvido. Fábio consente em partir no próximo dia 15. Depois, com os últimos calores e os temporais súbitos, a Wanda mostrou os incômodos de garganta. Estamos em preparativos. Uf, partir. Partir é sempre bom, mesmo quando é apenas para outro bairro. Estou contentíssima. Uf, 3 longos meses de repouso, 3 longos meses na casa dos outros, 3 longos meses sem a preocupação, a absorvente preocupação, a ideia fixa, a angustiosa ideia fixa. Não te admires da minha face pálida, das olheiras cor de agapanto, da magreza do meu todo, quando vires na estação esta tua amiga. É da ideia fixa. Sempre fui uma mulher feliz. Nunca tive ciúmes nem razões contra meu marido. Tenho um lar encantador, 2 filhos que são como 2 flores novas, espelhos e costureiras que asseguram a continuação dos encantos que prenderam meu marido. Mas, Baby, querida Baby, desde o primeiro dia do casamento, o problema insolúvel rebentou aos meus olhos e foi crescendo, foi se complicando, foi se fazendo avatar, e nos liames da sua insolubilidade, só a pensar nele, como planta sugada, fui empalidecendo, afeiando, perdendo viço. Se não partir no dia 15, talvez não resista. Estou ao mesmo tempo que sinto vontade de chorar, com ímpetos de quebrar a louça, quebrar a cara ao Fábio, puxar as orelhas à Wanda. E só isso porque são 6 horas da tarde, e estamos apenas eu, o marido e os 2 filhos. E só isso porque para jantar ou terei de ir à cozinha ou terá o Fábio de sair a encomendá-lo ao hotel. Adivinhaste de certo, minha baby. A neurastenia da tua amiga é o angustioso problema dos criados, a razão de ser, a causa das maiores desinteligências no nosso lar. Já não posso mais, não posso. Fábio, que odeia as gorduras dos hotéis, já foi à cozinha umas 6 vezes e suspirou olhando as unhas. O filho já indagou se não se jantava. São 6 horas. Por que saíram as 2 criadas? Não sei. Era possível saber por que as criadas deixam as casas hoje em dia? Ela, a cozinheira, chegou-se a mim e disse pela manhã: depois do almoço tenho de sair. A copeira apareceu então. A patroa deixava eu aproveitar a companhia para fazer umas compras. Eu tinha de sair. Mas como negar qualquer coisa às criadas? Podem ir, mas não esqueçam que o Dr. Fábio janta às 6. E dei-lhes dinheiro para os bondes. E fiquei. Infelizmente, porque elas estavam de combinação e deixavam a casa só por sentimento de perversidade. De resto, isto não me causou muita emoção. Estou acostumada. O que me admiraria era vê-las voltar. Imagina tu que este ano eu tive 96 criadas. Sim, não rias nem julgues exagero. 96 criadas de janeiro a novembro. Recorremos a anúncios, a casas de comissão, a exploradores particulares, a inspetorias de imigração, ao subúrbio, à roça, ao diabo. Nunca conseguimos ter em regra uma criada mais de 8 dias. E tivemos as que duram um dia, meio-dia, algumas horas e mesmo apenas minutos. Contando os dias sem criada, essas 96 dão a média no ano de uma criada para 2 dias. No começo do ano, eu e o Fábio, a rir do problema, apostamos. Eu, como havia de ser pior. Ele, como seria melhor, e tomamos nota da primeira, uma alemã. Essa tinha um filho, que todas as noites rebentava de indigestão, porque a mulher o obrigava a comer demais. Durou até o dia 5, porque partia para Santa Catarina, onde o marido, dizia ela, tinha uma carroça e uma cavala. O dono da venda arranjou-nos outra, muito boa, sua Patrícia, chegada da terra e de toda a confiança. Era um desastre.
Foi limpar o chapéu alto do Fábio e amarrotou-o todo. Tentou abotoar minhas botas e arrancou tantos botões que por último arrancou as botinas, não tendo mais que arrancar. A comida era horrível e, apesar do calor, a mulher tinha horror à água. É impossível, dizia eu. Mas fica, assegurava Fábio. Tem paciência. 3 dias depois, a mulher fugia com o padeiro, que também era da terra. Ah, baby, que torre de Babel ancilar foi a minha casa este ano. Comecei por uma alemã, não? Pois a penúltima era árabe. São italianas, espanholas, húngaras, inglesas, francesas, mulatas, pretas, brancas, todo mundo. E nenhuma fica. Por quê? Indagarás tu a rir. Por quê? Ah, esse é que é o enigma. Por quê? É o caso de dizer como aquele poeta sobre os colegas futuros. Poète à venir, qui saurait tant de choses et les dirait sans doute en un verbe plus beau. Só as donas de casa do futuro, de certo mais inteligentes, poderão explicar as causas desse estado horrível, porque elas saem, se às vezes nem entram ou quase não entram. No mês de agosto, contratei uma criada de nome Miquelina. Era preta, magra, óssea, feia. Sabe cozinhar? Para mim. Quanto ao paladar dos outros é preciso ver. Quanto ganha? 60, com a condição de sair às 6 horas, mas entro cedo. Pois bem, aceito. Venho amanhã. No dia seguinte, às 5 da madrugada, fomos acordados com um barulho medonho. Quase que punham a porta embaixo. Fábio ergueu-se assustado e voltou satisfeito. É a cozinheira. Chegou cedo, hein? Teremos sorte? Às 8 horas, levantamo-nos. E indo à cozinha, encontrei, no meio de um lago, diante da pia, com a torneira aberta, de joelhos, mãos postas, a criada que rezava. Nossa Senhora da Consolação, por quem és? Que é isso, rapariga? Cala a boca, estou rezando a Nossa Senhora. Ela estava apenas bêbada, mas bêbada de cair, e teve de ir, com a ajuda da polícia, rezar no xadrez. Teria estado esta em minha casa? A que a substituiu era da roça, trazida por um agente explorador. Pura roça do Meyer e da plataforma, como disse o Fábio. Chegou, e todas as condições foram aceitas. Se dormia em casa, mas, 2 horas depois, ela vinha anunciar que, tendo esquecido a roupa, ia buscar e voltava já. Até hoje, baby. Deixou-nos uma saia suja e um par de chinelas velhas. E não te admires, a terceira que apareceu era espanhola. Tinha estado na casa do conselheiro fulano, da do ministro cicrano, era importante. Entrava às 9 horas e saía às 7. Quanto é o seu aluguel? Conforme? Conforme o quê? Se forem 2 pessoas, 80 contos. E mais, cada cabeça mais 10 contos. Por quê? Sabe usted, minha senhora, que custa mais a fazer. E quando houver visitas? Uma gratificação. Mas tive uma em agosto que impunha como condições o jantar às 4:30 da tarde e levar a comida para o seu homem que a viria buscar. Fábio estava perto e não aceitou, dizendo: vai, filha, e não deixes de dar lembrança ao homem. Que fazer? Que fazer? Já tive de pancada 4 criadas a ver se alguma parava. É impossível. E neste momento, tendo de ir para a cozinha, já imagino o suplício habitual de amanhã, que é para mim o suplício de todos os dias quase. Estão batendo. Deve ser criada. Quem é? Foi aqui que anunciou? Foi. Você é cozinheira? Do trivial, sim senhora. As minhas condições? E dizem isso. Sujas, desdentadas, feias, bêbadas, bonitonas. Todas, todas. Ah, não, baby. No dia 15 partimos. Não imaginas o meu contentamento. 3 longos meses sem ouvir isso, sem pensar em criadas. O grande tormento de tantas casas. E aqui, em segredo. Aqui em segredo. Vou empregar esses dias a convencer Fábio que devemos ir para uma pensão. Definitivamente. Não achas? Tua amiga, com coragem, capaz de aturar 96 criadas em 11 meses e muito do coração. Eu fiquei a pensar e a sorrir. Há cada vez mais grave entre nós a crise dos bons criados. É uma crise como outra qualquer, e terrível para quem precisa conservar uma certa linha social na sua residência. Não há servidores domésticos, nem mesmo regulares. Os cozinheiros são atrozes, as cozinheiras são indescritíveis, os copeiros ignoram por completo seu ofício, as damas de companhia, as mucamas, as criadas de quarto não têm qualificativos quanto ao cumprimento de sua obrigação.
Há, porém, mais. Cozinheiras e cozinheiros são bêbados e ladrões. Copeiros são gatunos, denunciadores, criminosos vulgares. A criadagem feminina participa de todos os vícios e de todos os desequilibrios. As queixas à polícia são constantes. Um dos maiores problemas de um dono de casa, com a incúria geral, é escolher um criado depois de procurá-lo muito. Se acha um, tem de ficar com ele e dar graças aos deuses. Outro dia diziam-me: nós pioramos de ano para ano. Veja você, na Europa, como os criados são baratos e bons, de toda a confiança. Aqui já houve tempo. Agora é um escândalo, é uma vergonha. Os ordenados são fantásticos, os criados bandidos, e nada mais arriscado do que fazer o que nós todos somos obrigados a fazer: abrir o lar à invasão dessa tropa de delinquentes e trapos sociais e ser a vítima indefesa nas suas mãos. Realmente, o criado entra para uma casa sem carteira, sem informação, sem indagações. Exige várias coisas. O patrão nada exige, porque então não veria criados. Tem um copeiro que não sabe servir a mesa, mas lhe pede dinheiro adiantado. Tem um cozinheiro inaudito, que além de queimar a comida e insultá-lo na cozinha, exige vinho às refeições e o almoço tarde, porque não se levanta antes das 9 horas da manhã. Isso é, porém, o ideal, porque pode ter um ladrão, um membro de uma quadrilha de salteadores, um assassino, o que é evidentemente mais que as mais absurdas exigências. E apesar das exigências e dos perigos, a maior angústia de quem precisa de criados é obtê-los e conservá-los, mesmo por curto espaço de tempo. Por que vai embora você? Não sei não. Dou-lhe 100.000 réis por mês. Você dorme fora, saindo às 7 e entrando às 8. Você tem vinho e sobremesa a cada refeição. Você recebe as suas visitas todas as sextas-feiras. Você não paga a louça que quebra. Já lhe dei vestidos meus. Por que vai embora você 2 semanas depois de entrar? Vou falar com franqueza. Não simpatizo com esta rua. A questão dos criados é uma questão econômica e também uma questão social. Não há dúvidas possíveis a respeito. Outrora, o criado, como crise social e econômica, faria rir as velhas matronas marechalas em casas enormes como quartéis de um exército de servos. Hoje, só falar em criada de muda e vinca de tristeza as pobres donas de casas pequenas. Por que, senhores? Por que não é como antigamente ou como na Europa? Elas juntam as mãos nos salões, nervosas, sem ânimo, diante do horrível problema, e em cada casa a irregularidade, o desperdício, o cansaço, a falta de serviço regular ameaçam desastres, complicações, agonias. Ora, a crise dos criados explica de um modo absoluto a vertigem de progresso de um povo jovem, e só por esse progresso pode ser explicada. A penúria de criados? Não havia há 25 anos? Mas há 25 anos tínhamos escravos. O criado tinha por ideal agradar e acabava fazendo parte da família sem vencimentos. Depois de 13 de maio, os criados estavam baratíssimos. Os escravos não sabiam o que fazer. Mas fez-se a corrente migratória. De repente, a velha aldeia acordou cidade triunfal. A vida americana despertou nos nervos modorrentos dos sem ambições um desencadear de apetites, de desejos, de vontades, e rompeu. À sementeira de fúria ambiciosa dos imigrantes correspondeu o terreno fertilíssimo do país novo, em frondosas árvores de negociatas, de projetos, de realizações, onde estava tudo à espera de realização. De Portugal, da Espanha, da Itália, de várias províncias da península, do Levante, do Líbano, da Polônia, da Alemanha, o imigrante vinha. Eram bárbaros rurais, ávidos de dinheiro, de gozo, de satisfações pessoais, ignorantes e querendo ganhar. Não faziam questão de profissão. Tudo lhes servia, menos, para a maioria, ir trabalhar na terra, voltar a ser o que era lá. As crises sociais das cidades americanas terão sempre como origem esse vício da imigração que renega o campo e se urbaniza. Com a sua atividade, com o seu egoísmo triunfal, as raças que fizeram o ambiente de progresso vertiginoso, tomando conta de várias profissões, expulsaram e quase liquidaram os negros livres e bêbados, raça de todo incapaz de resistir e hoje cada vez mais inútil. E o problema ficou nitidamente traçado.
De um lado, os criados negros que a abolição estragou dando-lhes a liberdade. Inferiores, alcoólicos, sem ambição, num país onde não é preciso trabalhar para viver, são torpemente carne para prostíbulos, manicômios, sarjetas, são o bagaço da canalha. De outro, os imigrantes, raças fortes, tendo saído dos respectivos países, evidentemente com o desejo sempre incontentado de enriquecer cada vez mais, e por consequência transitórios sempre em diversas profissões. Como ter criados? Os negros não trabalham, porque não precisam. Os brancos têm ambições demais, estão temporariamente na profissão de criados. Tudo, de resto, num país que se plasma, é temporário. Eles têm a cada passo exemplos de que nada é mais possível do que mudar e ganhar muito. Os barões, seus patrões temporários, dizem: comecei de tamancos, carregando cesto. Imigrantes, chegados sem roupa e sem níquel, são milionários. É perigosíssimo julgar que um desses homens, em mangas de camisa, não seja amanhã riquíssimo. O espírito que obriga ao nivelamento social e transforma o imigrante num insolente audaz, sapateando sobre as distâncias mundanas, é uma secreta indicação da fatalidade. O meu engraxate de há 5 anos, ontem, é o maior bicheiro da atualidade. Já perdeu 1.500 contos, tem uma fortuna de 800, o maior brilhante do Brasil e várias condecorações. Trata todos, inclusive eu, como se fossem seus lacaios. Um copeiro de minha família, copeiro pequeno que comigo brincava em criança, encontrei-o outro dia no teatro, de smoking e anel de brilhante. Fomos cear juntos a seu convite. Ganhou já 200 contos em construções. Fez-me confidências. Ganhei 200 contos. E tu? Escrevi 2.000 páginas. Que tolice! Não lê jornais, assina mau nome, pretende ser amante das senhoras do tom. É forte, é saudável, é simpático. Nada menos inteligente que desprezar um desses homens. Na Europa, o criado é sempre criado. Nos países novos, o criado é criado de passagem. Amanhã o seu copeiro é dono de companhia, o seu cozinheiro tem um hotel, a sua criada de quarto é cocote. Ainda outro dia encontrei o pequeno de um ascensor lendo um livro de física. Está a instruir-se? Bravo! Para não perder tempo. A eletricidade é o que dá mais agora. E então? Pretendo ser eletricista antes de ser milionário. Apertei-lhe a mão. Aperto, de resto, a mão aos cocheiros, aos motoristas, ao meu criado de quarto, aos garçons de restaurante. Todos são meus iguais sociais, em breve, elevados pelo dinheiro. O meu criado de quarto é um espanhol de 40 anos. Além desse, já tem outros empregos. Ontem não me apareceu. Tive muito que fazer, informou-me, e preciso do seu auxílio. Que queres? Eu e a mulher montamos uma grande casa de engomar com frente para a rua. Preciso que arranje um conto de réis. Damos-lhe sociedade, é negócio certo. O caráter transitório de criado é ainda acentuado pelo sentimento de orgulho dos servos modernos. A dependência doméstica humilha-os, ofende-os. Daí o colocarem-se como inimigos. O dono de casa é um general em cidade, pilhada e vencida. Os criados limitam-se estritamente às suas funções. Não têm alma, não têm sentimentos, riem, troçam dos patrões, falam mal deles na vizinhança, roubam-nos com descaro, exigem sempre. E não os tratam senão pelo nome, dona fulana, senhor cicrano. Por trás são os qualificativos pejorativos e a maneira mais amável de referência a um pronome pessoal sibilado com ira. Ele diz que é isso. Ela engana-o. Foi preciso ir à Europa para ouvir com um tom humilde e doméstico um homem murmurar: sim, meu senhor. E os gestos ancilares, os gestos de criadas passaram a ser usados apenas pelos parasitas políticos. Não podia deixar de ser assim. Onde uma grande cidade de país novo, que não tem a escassez dos criados? Vejam os Estados Unidos e os excessos, as extravagâncias que eles se permitem. Vejam a Argentina. Pode-se mostrar o violento progresso de um país por pequenos fatos de uma cidade. O Brasil apresenta a crise do criado como uma prova de pletora de progresso. Nos velhos países cheios de tradições, as classes elevadas conservam as posições, porque, diz Ernest Charles, são as mais instruídas e as mais inteligentes.
Na América não há tradições, e quando as há, elas são prejudiciais, como em várias repúblicas espanholas. Não há tradições, e os elevados de hoje vieram dos campônios e do operariado europeu, com a mesma instrução. Têm a mesma energia, sabem mais ou menos o mesmo, têm o mesmo desejo, são perfeitamente iguais. E a vida é a batalha desesperada para a conquista do dinheiro, para a escalada delirante da montanha de ouro, e o ideal que faz o progresso, que reanima o país, que estabelece o deslumbramento, é o mesmo de homens do mesmo valor. Não há criados. Há homens transitoriamente empregados ao serviço de outros, enquanto não arranjam cousa melhor. E a crise social do criado é uma das formas demonstrativas do progresso geral e da alma imperialista e bárbara do futuro brasileiro, que em todas as cousas quer ser o chefe. Quaisquer que sejam as medidas municipais e policiais a respeito, o mal só tende a aumentar. Dentro de 10 anos, os criados, ainda os haverá no Rio? Para ler esta crônica, acesse www.poeteiro.com.